Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala, Doutores. Projeto esse que você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para apresentar suas cabeçadas aí, para brilhantar aí com seus sucessos. Essa medicina aí um pouco conturbada que a gente está vivendo, um momento não tão simples, mas nós tentamos encontrar aí algumas soluções e trazendo essas histórias de sucesso para que vocês consigam modelar as suas. Hoje temos aí o goiano mais carioca que eu conheço, médico cirurgião, presidente de inúmeras instituições de classe. Esse cara aí, todas as sociedades, ele participou dela, vamos saber disso daí. E um grande amante dos jogos de RPG online, eu quero que ele explique melhor isso para a gente também. Fala, doutor Raiko, beleza? Fala, amigo. Olha, Ricardo, eu não sou celebridade, não, mas eu estou disposto a virar. Entendeu? E eu tenho mais história de fracasso do que de sucesso. Se me interessar, toca o pau, bicho. As de sucesso, as de tentativa e fracasso são maiores. Estou à sua disposição. Ô Raiko, de verdade, eu tô quase querendo que você me explique inicialmente essa porcaria de RPG, rapaz. Você vê que eu nunca fui disso, cara? Cara, pois é, não, é aquele negócio, você não sabe. Mas você jogava com carta antes ou você foi lá para o online direto? Não, eu comecei a jogar um negócio que você nunca viu falar, chamado telejogo. Era console, certo? Era console, videogame, Daqui a pouco teve Master System, daqui a pouco foi Atari, foi telejogo, Atari, Master System. Peraí, o telejogo é antes do Atari? Telejogo foi o primeiro. Telejogo eram 2 barrinhas e uma bolinha quadrada em que você jogava basquete, hóquei, tudo. Pô, eu achei que eu tivesse participado do início, porra. Eu só tive Atari, porra. Telejogo veio da década de 70, Atari da década de 80, né? Aí depois veio o Mega System, veio não sei o quê, pá. E aí veio a internet banda larga, em que você jogava num PC contra pessoas. O dia que você joga contra pessoas, jogar contra máquina perde completamente o sentido. E aí eu comecei a jogar Counter-Strike, daqui a pouco eu comecei a jogar Mu, WoW, Lineage, e aí vira comunidade. Nós temos grupos de amigos, nós somos amigos há mais de 20 anos, de ir para o casamento um do outro, de passarmos férias juntos, e é hilário. Nós somos do casamento de um amigo de São Paulo, e aí todos nós, vem um amigo do Recife, outro de Natal, outro de Campo Grande, eu de Goiânia, 2 do Rio. E assim, nós éramos as pessoas curiosas, as pessoas olhavam e diziam, mas eles parecem tão normais, eles são seus amigos, eles imaginam que nós sejamos assim, os seres antissociais, os seres bizarros. Não, cara, eu sempre gostei, e é engraçado isso. Mas vocês se conheciam presencialmente? Conhecemos presencialmente depois de anos. Assim, a gente conversa todo dia, né, conversava, agora cada um seguiu sua vida, alto executivo, outro é engenheiro, outro é... Né, mas assim, a gente conversava na época que jogávamos muito todos os dias, e agora conversamos em grupo de WhatsApp e, eventualmente, jogamos algo em conjunto. Então, um camarada meu de Natal e eu, o outro de Campo Grande, a gente está sempre em contato. Mas, assim, a minha parada, eu sempre gostei de videogame. A parte online veio depois. E meu pai era neurocirurgião. Foi psiquiatria, depois neurocirurgia, ele passava, me via jogando, disse, para de perder tempo. Para, você está... Então, o que acontece? Ele não pegou isso na época, nós não conversamos sobre isso. Quando eu estava fazendo o meu internato, eu fiz o meu internato e a minha residência no Miguel Couto, chegaram os primeiros aparelhos de videocirurgia do Rio de Janeiro, na época, no serviço público. E, bicho, olhar para uma tela 2D e mexer em joystick era o que eu fiz minha vida inteira. Era hilário. Espero que um dos nossos colegas e preceptores, Ricardo Vassalo, algum Vassavino, consiga... Assim, era engraçado. O Savino até hoje comenta isso. Esse menino chegou do nada, ele pegava aquele negócio, aquele pauzinho. Era o que eu fazia a vida inteira desde moleque. Então, assim, eu acostumei a jogar como uma forma de treinar reflexo, de treinar raciocínio estratégico, de ter habilidade manual, mas é uma paixão também. Então, eu conjuguei as duas coisas. Videogame me ajudou muito na videocirurgia. Se eu tivesse ainda na cirurgia, provavelmente faria robótica hoje, mas assim, o treinamento todo veio de universos virtuais. E você conseguia equilibrar tempo? Porcaria nenhuma, né? Você era meio viciado, como todo mundo. Mas é engraçado, porque assim, quando eu estou jogando, eu relaxo muito mais do que quando eu estou dormindo. Então, eu durmo 3, 4 horas por noite, eu jogo quando dá. Claro que hoje menos do que no passado, mas assim, é todo um trabalho manual. Por exemplo, você tem que cortar a árvore, você tem que minerar, você tem que fazer guerra. Isso me relaxa, porque o meu trabalho hoje é intelectual. Isso dá um desgaste físico, mental absurdo. Quando eu estou jogando,
A minha preocupação é qual é a armadura que eu vou ter, qual é a espada. Se eu matar tantos bichos, ela vai cair, fica algo mecânico. Então, assim, isso me traz um relaxamento que o sono não me traz. Literatura me traz, mas o sono não me traz. Então, eu tento equilibrar, mas assim, é o meu hobby. É o meu hobby é jogar jogos online e matar pessoas e curar pessoas. Healer, o jogo eu jogo de curandeiro. Então, assim, eu meio que transportei. Eu vejo as pessoas falando, não, porque o metaverso está vindo. Eu moro no metaverso tem 20 anos. Meus amigos do metaverso. Então, assim, não tem nada vindo, já tem, cara. Minha armadura, meu personagem era eu. É uma parte da minha história. É um negócio, quem joga entende, quem não joga não entenderá. Não, peraí, você fica ansioso com isso, cara? Quando você perde armadura, quando você perde ponto. Lógico, não, mas é uma ansiosidade diferente. Por exemplo, tem um jogo chamado Albion, eu joguei por um tempo. Se alguém lhe mata, você perde tudo. Então, assim, o seu cérebro não entende que aquilo é um jogo. Então, eu acordei uma vez, 5 horas da manhã, porque eu tinha comprado uma armadura bacana e eu ia viajar de uma cidade para outra. Falei, vou 5 horas da manhã que o servidor está vazio. Quando eu loguei, vieram 5 assassinos atrás de mim, tentando me derrubar do cavalo, e eu gritava 5 horas da manhã aqui em casa, como se alguém estivesse tentando me matar de verdade. Assim, a sensação é difícil de descrever. Eu e correndo, porque todo o meu dinheiro eu tinha gastado naquelas armas, naquelas armaduras. Mas peraí, você mora sozinho em casa hoje, cara? Não, tem minha mulher, 2 filhos e um cachorro que me vigia o tempo inteiro. Então, assim, pô, peraí, coitado deles, acordaram de noite, de madrugada, 5 horas da manhã, em pânico. Eu estou aqui no meu escritório, né? Normalmente não me incomoda. Eles fecham as portas quando eu estou. E assim, tem um negócio que a gente chama de PVP, né? Pessoa versus pessoa. Quando eu estou no PVP, eu desligo no universo, eu xingo, eu grito. Então, a casa meio que já está blindada. Meus filhos cresceram nesse mundo. Eu jogo muito antes deles nascerem. Então, assim, é um hobby, mas ao mesmo tempo é uma forma de sociabilizar, é uma forma de eu treinar minha habilidade manual. E eles jogam ou odeiam, Raio? Joga. O mais velho joga, parou agora por causa dos estudos. O mais novo, não. Ele joga menos, ele não é muito ligado. Mas o mais velho, e era melhor do que eu. Era engraçado que ele começou a andar com a minha turma de jogo. E aí um dia um deles, todo consternado, disse, não, eu queria te dizer que o seu filho joga melhor do que você. Eu falei, meu amigo, a gente tem filho para ser melhor do que a gente. Meu filho ser melhor do que eu é um elogio brutal. E agora vocês vão ter que me aguentar porque vocês querem jogar com ele e tem que me levar junto. Então, assim, é bacana. Só que agora ele tá namorando e estudando para a faculdade e tudo. Então, assim, ele não dispõe mais do tempo que ele tinha. Mas jogou comigo durante muitos anos. E vamos lá, Raico, me diz um negócio. Origem. Como é que é teu início? Onde é que você nasce mesmo? E como é que era a tua estrutura familiar em relação à presença dos teus pais, irmãos? Como é que é? Conta aí pra gente. Ricardo, eu estou com 54 anos, né, bicho? Então, assim, eu venho de uma época muito diferente. Meu pai é filho de imigrantes, meus tios mais velhos nasceram na Síria, meu pai chegou a nascer no Brasil, passou muita dificuldade, era o caçula da família, meu avô faliu, e ele tinha um sonho. Eu acho que toda a vida dele foi trilhada numa reunião familiar em que ele disse, vou ser médico. E um tio dele virou e disse, médico é filho de gente rica, você é pobre, você vai ajudar o seu pai no armazém. Isso marcou meu pai para o resto da vida. Ele saiu de casa com 16 anos, foi vender picolé, trabalhar numa mercearia, conseguiu ir para o Rio. O sonho dele era estudar na UFR, na Nacional, na Praia Vermelha na época. O avião caiu em Uberlândia, a primeira vez que ele anda de avião. O avião caiu em Uberlândia, metade dos passageiros morreram. Ele quebrou o nariz, voltou para Goiânia, consertou o nariz, pegou o próximo voo para o Rio, e no Rio ficou 11 anos. Ele não tinha dinheiro para viver a família, nada. 11 anos, fez a Praia Vermelha, foi para o Instituto de Olinda Couto, fez psiquiatria. Depois Teu pai teve um acidente de avião mesmo desse nível? Morreu, metade dos passageiros morreram no voo. Metade. Meu pai até morrer de linfoma, ele tinha pavor de avião, por conta da primeira vez que ele andou, metade dos passageiros morreram. Então, assim, ele tinha um grau de exigência para mim brutal. Ele dizia, eu sem nada, sem condição nenhuma, eu fui para o fundão, para a Praia Vermelha, você vai ser o melhor. O pai, ele não entendia que eu não tinha o drive que ele tinha, eu não passei as dificuldades que ele passou. Eu nasci num mundo diferente. Eu não queria, na verdade, fazer medicina, é uma coisa que ele queria. E eu achava que faculdade pública era um negócio que só tinha greve
que não funcionava, que as coisas não funcionavam. Eu nunca prestei vestibular para uma faculdade pública. Eu imaginava que as coisas privadas... Eu tinha uma visão muito restrita do universo. Meu pai, no final da vida, reclamou, disse, meus filhos fizeram faculdade privada. Na cabeça dele, nós saímos de 80 km por hora, era só pegar 120. Então, sim, teve toda uma pressão para que eu fizesse. E eu, no primeiro e segundo ano de faculdade, eu não entendia porque eu estava lá. A tua infância foi no Rio ou em Goiânia, Raio? Goiânia. Eu saí de Goiânia com 16 anos, fui morar em Copacabana, depois em Leblon, em Ipanema. Eu passei a maior parte da minha vida no Rio, mas eu nasci e moramos na França um período, mas eu morei em Goiânia até os 16 anos. De 5 aos 16 anos eu morei em Goiânia. Depois eu fui para o Rio. E teu pai estruturou a vida dele no Rio ou em Goiânia? Em Goiânia. Ele veio, ele terminou psiquiatria no Diolino Couto, veio para Goiânia para poder rever a família, e aí havia uma carência muito grande. Goiânia, na década de 70, e assim, ele começou a ganhar muito, na época se ganhava muito dinheiro, ele começou, mas a ideia dele era vir ganhar dinheiro e voltar para o Rio. E aí é aquilo, né? A gente planeja e as coisas acontecem de forma diferente. E aí ele acabou trazendo o professor do Fundão para ser sócio dele aqui, o professor que ele mais gostava, o professor Vassili Schuch, de psiquiatria, montou uma clínica, ele construiu a vida dele em Goiânia. É um dos motivos de eu ter saído isso. Meu pai era professor da faculdade, professor de neurocirurgia, todos os professores da faculdade foram alunos dele. Eu queria ter minha vida fora da sombra do meu pai. É engraçado porque hoje tudo que eu quero é que as pessoas lembrem que eu sou filho do meu pai, mas naquela fase eu queria mostrar que eu sou diferente. Eu só amo meu pai, eu tenho orgulho dele, mas eu sou um outro indivíduo que vou trilhar meu próprio caminho. Mas então você vem para o Rio de Janeiro sem teu pai? Você veio sozinho? Sim, não. Tinha algumas situações. Eu precisava sair de Goiânia. Eu tinha me envolvido com uma turma aí complicada. Nossa diversão era brigar na rua. Era um troço, assim, coisa de condomínio da Barra. Entendeu? Só que em Goiânia, no passado, e aí o clima estava tenso, eu já não estava gostando. Meu pai disse: quer morar no Rio? Eu disse: quero. Tinha 16 anos. Quero. Então, eu aluguei um apartamento em Copacabana, você vai morar em Copacabana, você imagina, Copacabana tinha mais gente do que Goiânia naquela época, falando em 1985. Né? E assim, o primeiro ano foi muito difícil. Eu fui para o Impacto Copacabana, um colégio que não existe mais. Não, peraí, o teu pai te botou para morar sozinho em Copacabana? Sozinho, Não, bicho, mas assim... Mas e aí, você pirou, cara? Mas é de outra geração. Você tem ideia? Eu vejo meus filhos agora, que um primo meu chama de frango de granja, né? Assim, eles não conhecem nada da vida. Eu, com 16 anos, já tinha carro há 2. Então, assim, eu comecei a beber e fumar com 14 anos. A gente começou a farrear, tinha 15. Então, eu mudei para o Rio com 16 anos, mas era diferente de alguém com 16 anos agora. E a vida, no primeiro ano... Não, o pensamento exatamente que eu estava perguntando é se você pirou por causa dessa oferta aí de lazer farto e tudo mais, pô. Cara, Ricardo, não foi simples assim, não. Primeiro o seguinte, eu acho que uma das coisas piores que tem é você ser ervilha vermelha num monte de ervilha verde, cara. Então, assim, eu abri a boca, né? Eu mineiro, eu não sou mineiro. Ô, paulista, eu vou ficar mudo. Meu primeiro ano eu passei praticamente mudo. Foi muito difícil, a cultura completamente diferente. Hoje não, as coisas estão muito próximas, mas na época não era só o sotaque, não, eram os hábitos, era a forma de relacionar. Aqui em Goiânia é tudo muito íntimo, no Rio era tudo muito separado. Alguém te chamar para a casa dele era o cúmulo da amizade, e isso para mim era difícil. Aqui, no primeiro dia, o cara chama sua mãe de tia, no dia seguinte você vai dormir na casa dele, e aquela amizade no Rio não eram grupos. Era o grupo do surf, era o grupo do futebol, e eu não jogava bola, era uma tragédia. Primeiro ano, no final do primeiro ano, dizia, ou eu me adapto ou eu volto, não dá para viver aqui, mudo. Aí eu parei de falar porta verde, parei de falar essas coisas, nunca falei 2, 3, essas coisas, mas parei de falar porta verde, me interessei por surf, comecei a andar com a turma da praia, e aí eu me adaptei, minha vida passou a ser o Rio. Então, minha namorada era do Rio, meus amigos do Rio, eu vim em Goiânia uma vez por ano, por isso que quando eu voltei para Goiânia é como se eu estivesse indo para uma cidade que eu não conhecia. No meu período fora da cidade, eu não vim aqui, eu vim uma vez por ano para ficar 4 ou 5 dias. Quando eu mudei para Goiânia de volta, seria a mesma coisa de ir para Curitiba, Salvador, assim,
Foi uma mudança para uma nova cidade, uma cidade que eu não conhecia. Mas eu me adaptei, passou a ser minha vida. Eu saí de Copacabana, mudei para o Leblon, depois fui para Barra, depois voltei para o Leblon. Então, assim, minha vida era Leblon e E Ipanema. você tinha auxílio financeiro do teu pai? Não, total, total. Enquanto eu fizesse o que ele queria, ele me dava o que eu queria. Então, assim, eu descobri que o avião tinha... Vai parecer babaca, mas não é, só para dar um contexto. Eu descobri que o avião tinha alguma coisa além de primeira classe depois que meu pai morreu. Então, assim, enquanto meu pai era vivo, eu tinha o melhor carro do mercado, eu morava num puto apartamento sozinho, eu só viajava de primeira classe 3, 4 vezes por ano. Era um troço, porque eu estava fazendo o que ele queria, eu tinha um trato com meu pai. Ele ia me dar o que eu quisesse se eu fizesse medicina, apesar dessa parte ele não dizer. Mas assim, eu fazia o que ele queria, ele me dava tudo. Eu parava e falava, pai, acho que eu vou fazer, acho que vou ser piloto de avião. Passecava a fonte, entendeu? Acho que vou fazer direito internacional. A mesada desaparecia. Então, ele me induziu a fazer. E a outra coisa é que quando ele morresse, eu voltaria para Mas isso aconteceu mesmo? De fato, não. Você teve algumas vezes uma conversa de eu vou seguir outro caminho? Lógico, porque assim, a vida inteira eu tinha dúvida se eu queria fazer medicina ou não. Porque era um negócio. Meu pai era psiquiatra, bicho. Então, assim, como é que era a conversa? Ele chegava e dizia: filho de fulano não presta. Aquele cara é uma decepção. Eu disse: mas o cara está fazendo direito no Largo de São Francisco. Ele disse: pois é. O pai dele, com aquele consultório que ele tem, ele foi fazer direito em São Paulo. E aí chegava o outro e dizia: filho de fulano, que cara bacana. Eu disse: pai, o cara é um babaca. Cara, não, pai, está fazendo medicina. Então, assim, ele criou dois universos. Um em que tudo era perfeito e o outro era terrível, e o terrível era não fazer medicina. Eu passei para direito na PUC, né? Eu adorava a Gávea, pô, direito na PUC, nossa, é como se eu tivesse dito, pai, eu vou ser dançarina de cancan em Paris. Assim, era um troço, saca? Assim, para ele. Então, quando eu entrei na faculdade, assim, cara, eu entrei na faculdade, ele me deu um Gol GTI. Só tinha um no Rio de Janeiro, estava em exposição no Barra Shopping. Eu tinha que esperar o shopping fechar para tirar o carro lá de dentro. Porque eu passei na faculdade de medicina, que carro você quer? Eu quero um Gol GTI, só tinha um. Então, assim, ele me dava o que eu queria na condição. Isso me atrapalhou para burro, porque assim, eu fui descobrir que eu queria fazer medicina na primeira semana do terceiro ano de faculdade. Então, enquanto era bioquímica, biofísica, anatomia, eu me perguntei: o que eu estou fazendo aqui, porra? Quando começou semiologia, comecei a ter aula de cardio, de hemato, eu me descobri, eu disse: é isso que eu quero. Assim, é engraçado, eu não sei, a sua experiência não deve ser muito diferente da minha, mas assim, eu não conheço uma profissão... Não, total, é isso aí, pô. Mas a medicina abarca indivíduos completamente opostos. Eu conheço gente que foi para a medicina porque ama a gente. Esse cara fez clínica médica, fez pediatria. Eu conheço que odeia a gente. Esse cara fez radiologia ou fez patologia. Eu conheço gente que só pensa em dinheiro. Eu conheço gente que nunca pensou em dinheiro. Foi para a medicina porque é uma forma... A medicina abarca todo tipo de gente, de pensamento, de vontade, de ambição, pelo menos na minha experiência. Então, eu entrei na medicina e não era o único. Eu estou aqui porque meu pai quer que eu faça, ele é médico, e com o tempo eu disse: pô, é isso. Mas o que me apaixonava na época era a técnica, era a capacidade de pegar alguém que não está funcionando e consertar. Aquilo me encantava. Meu sonho era operar com as duas mãos, era não desperdiçar movimentos, não sangrar, cirurgia rápida. Eu amava a técnica. Claro que eu amava. Quando alguém me pagava, eu ficava encantado. Eu disse: pô, eu faço isso de graça, o cara está me pagando. Quando o paciente me abraçava chorando, eu ficava encantado. Essas coisas todas eram satélites. O que eu amava de verdade era a técnica. Eu amava a precisão, eu amava... Então, eu passei a amar a medicina. E aí, quando eu estava amando a medicina, meu pai morreu, e eu tive que virar empresário da área de saúde e sonhava com centro cirúrgico. Anos eu sonhava que eu estava operando. Eu não consegui manter as duas coisas. Eu sei que tem gente que consegue, eu não consegui. Eu não consegui ser médico de manhã, empresário de tarde. Eu acho que uma coisa atrapalhava a outra, e não por vontade. Quando é que isso aconteceu, Raico? Acho que 2004, 2005. Você passou o teu período de faculdade, você coloca aí, teoricamente,
padrão, normal, nada sem altos e baixos? Eu formei em 96, só que assim, eu era acadêmico bolsista desde o terceiro ano. No terceiro ano foi quando eu me encontrei. Terceiro ano Mas você era acadêmico bolsista no Miguel Couto também? Fui acadêmico bolsista, não. Fui do Pedro II e fui do Cardoso Fontes. No Miguel Couto eu fui interno. Eu fiz uma prova federal para o Cardoso e fiz uma estadual que eu fui para o Pedro II. No Miguel eu fui interno, 95, 96, 96 eu formei e aí eu fui para os Estados Unidos. Eu tinha uma ideia de que... Por causa do teu pai ou você, os Estados Unidos? Eu. Esquece, meu pai foi até o segundo ano de faculdade. A partir do terceiro ano era eu. Eu era o cara no terceiro ano que tirava 8 e pedia revisão. Eu era o cara, assim, monitor de... Então você se encontrou e aí, tipo, foi o êxtase do teu pai, né? Em termos, né? Ele amava, mas ele elogiava para os outros. Para mim, ele queixava do tipo, Entendi. Meu filho, sim, você está na faculdade privada, né? Eu disse, pai, mas eu prestei só para faculdades privadas. Não, pois é, mas você podia estar... No mundo dele tinha um fundão e o resto. Saca? No universo dele. Tá. Entendi, entendeu? Entendi. Então, assim, e aí, para ele e para mim, quando eu formei, eu digo assim, eu vou para os Estados Unidos fazer minha residência lá. Eu vou para Harvard, eu vou para Berkeley, eu vou para... Eu fui com essa ideia, fiz a validação de... Teu inglês era bom, Raikkonen, já? Não, eu descobri que não era quando eu fui para lá, né? Porque assim, eu lia muito inglês, mas assim, eu não pensava em inglês. Eu descobri isso lá. E uma coisa que eu fiz foi evitar brasileiros. Então eu andava, minha turma era hilária, porque minha turma tinha duas coisas em comum. Todos eram médicos e todos nós éramos fumantes. Então, no intervalo das aulas, nós íamos para fora do... Peraí, para onde você foi? Você não falou para onde é que você foi, pô. Eu fui para Nova York. Eu fui para Nova York, eu morei 2 anos, 97, 98, eu passei em Nova York. E assim, a minha turma era hilária, porque todos médicos, todos fumantes, só que nós tínhamos na turma um muçulmano, nós tínhamos um indiano que era sikh, nós tínhamos judeus, então nós só comíamos frango. Era a única comida permitida, era frango, carne de vaca não podia, carne de porco não podia, e assim, e conversamos. Aí eu comecei a sonhar em inglês, eu comecei a pensar em inglês. Meu inglês ficou melhor do que o meu português. A minha vida era lá. Eu consegui, sabe... E como é que você arrumou a ida para Nova York? Como é que você arrumou o espaço lá? Bicho, eu fui fazer o Kaplan, que na época, não sei se existe ainda, era um preparatório para a validação de diploma, né, USMLE, e aí eu fui fazendo pós-graduações. Então, surgiu um curso em Harvard, surgiu um curso no Robert Wood University Hospital, eu ia. Mas, assim, o que eu queria, de fato, era um matching program e fazer a residência lá. E aí eu passei, só que aí meu pai abriu um quadro de uniforme no Rodgers agressivo, e eu voltei. Eu disse, assim, a informação que chegou para mim na época, isso em 98, Nova York era um mundo muito diferente. Você não tinha hoje Skype, Zoom, era outra coisa. Eu disse, não, eu vou ficar com meu pai. Eu cheguei, ele entrou em remissão, eu disse, bicho, voltar para Nova York, estrutura complicadíssima, eu vou prestar para o Miguel Couto, que era a minha paixão. E eu consegui passar na residência do Miguel Couto, e aí fui, 99, 2000, 2001 e parte de 2002, residente-chefe do Serviço de Cirurgia Geral do Dr. Savino, no Miguel Couto. E aí eu voltei para Goiânia, um ano depois que ele morreu, para tentar fazer o que ele esperava, que era cuidar da família e do hospital. E teve frustração nesse não finalizar Nova York, ou você conseguiu equilibrar bem pelo momento do teu pai? É uma coisa que meu pai dizia, a gente não pode viver demais, porque a gente vai acumulando de frustração, de sofrimento, de amargura. Então, assim, eu planejei um monte de coisa e minha vida aconteceu independente do que eu planejei. Nova York foi uma coisa assim, eu quero provar para mim e para os outros que eu sou capaz, independente de onde eu venho, eu sou capaz. E isso foi uma coisa que, nesse momento... Mas, assim, o meu planejamento era fazer minha residência toda em Nova York. Então, assim, isso não aconteceu. E voltar? Eu sabia que eu ia voltar um dia, né? O trato com meu pai é que quando morresse eu voltaria. Mas meu avô morreu com 82. Então, assim, eu achei que o cálculo era bacana. Meu pai morreu com 67. Então, assim, eu voltei para Goiânia muito, muito antes do que eu tinha planejado.
O Miguel Couto era, para mim, uma paixão, então eu ter conseguido fazer residência no hospital que eu tinha feito internato e que eu me encantava, foi uma coisa que eu não tinha planejado, foi um plano B espetacular, que era o que eu queria. Quando eu voltei para Goiânia, eu disse, bom, eu vou conciliar minha vida de médico, de atleta, eu era tenista, vou também trabalhar como empresário Não é assim que funciona. Um dia eu estou operando um paciente preocupado com a reunião, eu disse, cara, não é justo com o paciente, minha cabeça está em outro lugar, vou parar 6 meses aí, vou parar 6 meses para organizar o hospital. Esses 6 meses viraram anos. Dura até hoje. Até hoje. Assim, eu ouvi o Balestrin falou um tempo atrás, eu me identifiquei aquilo espetacular. É engraçado que passa rápido, né, bicho? Mas assim, eu me sentia culpado. Eu disse, cara, eu fiz 11 anos de formação para operar pessoas e eu estou aqui discutindo com um dirigente de plano de saúde. Pô, aquele é troço. Um dia eu ouvi o Balestrin falando algo que me reconfortou. Ele disse, buscando qualidade assistencial, buscando segurança do paciente, melhoria das estruturas, eu salvei muito mais vidas do que se eu tivesse um pronto-socorro atendendo acidentados. E isso serviu para mim. Então, o que eu venho buscando desde o começo é melhoria, são indicadores, resultados, foco na profissionalização da gestão, reconhecimento do trabalho entregue, e eu acho que eu salvei muito mais vidas, apesar de ter salvado um número razoável no trauma, que adorava, fumava a noite inteira tomando café, esperando um baleado chegar, mas eu salvei mais vidas tentando mudar a rotina do que em plantão. É difícil de explicar, cara, mas se você deu plantão num desses hospitais na época, você sabe, a sirene tocava, a luz vermelha, cara, assim, vão ficar a noite... Eu só dava plantão sexta-noite e sábado-noite. Pavor da ideia de dar plantão segunda-feira. Eu queria ver trauma, eu amava trauma. Então, assim, isso ficou no passado. Foi muito bacana, mas a gente vai se adaptar. Acho que a vida adulta é isso, né? A gente se adapta e faz o que precisa ser feito. O que eu gostaria, eu estaria até hoje operando. Não, bom que você se transformou num fenômeno mesmo, também você mira alto pra caramba, né? Pô? Já traz o exemplo do Balestrin, né? Pô, já fica com umas referências, só que mesmo se você errar, chega perto, você já tá longe pra caramba, hein, pô? Cara, tem um amigo meu, Nathan Blanche, é um dos donos da Tendências. Ele diz, quando eu estou numa mesa, eu descubro que eu sou o melhor da mesa, eu levanto e saio. Mesa em que eu não tenho nada para aprender. Então, eu procurei a vida inteira andar com os melhores. O Balestrin é um cara que me ensinou muito. Adriano Londres, eu comentei isso contigo, é um cara que me ensina, é meu guru, eu falo isso para ele, é um cara excepcional. Eu procurei andar, a professora Ana Regina, Paulo Marcos Senza, eu procuro andar com pessoas que me ensinam, cara. Assim, socraticamente, eu sei que eu nada sei. E quando eu aprendo, muda tudo. Então, assim, a necessidade de estar... E isso gera uma situação meio esquizofrênica. Hoje eu moro em Goiânia, 90% do meu tempo eu estou conversando com pessoas de outras praças. E aí eu tenho dificuldade, às vezes, em conciliar o que eu estou ouvindo com o que eu vivo. Se você pega Curitiba, vamos pegar a área de saúde assistencial, hospitalar. Curitiba lembra muito Belo Horizonte, que parece muito com Campinas, que parece muito com Juiz de Fora, que lembra Salvador. Goiânia não tem nada a ver com isso, cara. Goiânia, assim, é um negócio louco, que vai ficar parecido, mas hoje é muito diferente dessas praças bem estabelecidas, desses mercados já, de certa forma, sedimentados. Então, assim, há uma... E aí é engraçado, porque eu estou igual o velho louco da praça, né, dizendo há anos, olha, Goiânia não vai ficar isolada para sempre. Uma hora, e o nego dizia, não, eles jamais virão para Goiânia. A mistura de piqui com césio e música ruim é o suficiente para manter todo mundo fora daqui a vida inteira. E aí, quando chega, bicho, chega Einstein, chega Mater Dei, chegam oncoclínicas, e aí o nego fica, pô, do nada, que do nada. Anos estava previsto que essas empresas iam vir para cá. Você não pode ficar surpreso. Então, assim, você vê Goiânia correndo atrás agora. Goiânia está correndo atrás. Aquilo que houve no Rio, aquela consolidação do grupo DOR, aquela consolidação do grupo ímpar, aqui em Goiânia está acontecendo agora. 10, 15 anos depois, bicho. Então, assim, o mercado está agitado, mas eu tenho essa dificuldade, às vezes. Um tempo atrás, eu trouxe o Adriano para falar o que ele me ensinou a falar. E aí, quando ele falou, as pessoas disseram, pô, é isso! Eu disse, cara, ele falou o que eu venho falando, mas da minha incapacidade. O Adriano foi capaz de transmitir para os meus sócios a velocidade que o mercado tem mudado.
as interações que hoje se fazem entre operadora, entre prestador de serviço, entre o cliente, isso hoje é utópico, esse é o momento. Mas aí eu acho que não é nem... o Adriano não precisa de elogios, então não vou nem fazer isso. Mas eu acho que não é nem uma questão de capacidade ou incapacidade, né? Como é que nós não respeitamos os nossos, né? Sim, aquela mensagem também local, tipo, ela não é valiosa. Se ela vem de fora, ela tem uma importância... É possível, eu estou há muito tempo na mesma função, e é engraçado o seguinte, eu me conheço um pouco melhor hoje. Então, o que acontece? Eu tento lhe explicar uma coisa, você não entende, eu vou tentar explicar de outro jeito. Na terceira vez, eu apelo e começo a ficar agressivo, você enche o saco. O Adriano não, é um cara, você não entendeu, ele vai explicar 2, 10, 15 vezes a diferença, você vai entender. Entendeu? Eu apelo, fico puto já. Então, assim, eu não nasci para ser professor, cara. Eu não tenho. Então, assim, eu fico puto quando não se enxerga o óbvio, né? O óbvio está acontecendo aqui na sua frente e o cara diz, não, as coisas vão melhorar. Eu disse, mas que sinal que você vê? Eu disse, não, está tão ruim que tem que melhorar. Eu disse, mas isso não é critério, pô. Então, se você vê... demais isso. Eu vi isso no Rio, cara. Antigamente, eu sou da época do Samaritano ter 50 e tantos sócios, de ter um hospital no Leblon chamado São Marcelo, que não existe mais, no Botafogo chamado São Miguel, que não existe mais, a Casa Santa Lúcia era de 3 irmãos. E aí, o que você vê hoje no Rio? 2 donos. E a Casa de Saúde de São José, da Igreja Católica no meio, e 2. Sim. Isso vai acontecer com o Brasil inteiro. Talvez não nessa extensão toda, porque tem alguns mercados que não são interessantes, mas aonde um mercado é interessante, você vai ver polarizações. Vem o seu jeito de ser, o cara traz um modelo dele alavancado por bolsa de valores, traz o capital, monta uma estrutura parecida com a original dele, e traz um jeito dele de pensar, e o mercado vai se comportando de certa forma uniforme. E aí você tem uma escolha para fazer. Você é dono de um hospital numa cidade que está sendo descoberta pelas grandes, você se vende. Então, para mim acabou, eu não dou conta de brigar com esse cara. Você consolida, então eu vou me juntar aos meus aqui para tentar de alguma forma competir. Você quebra, que não é bem uma opção, mas você tenta competir com uma estrutura muito mais preparada do que a sua, ou você fala, bicho, não serei mais supermercado, eu vou virar um empório, eu vou diminuir minha operação, vou focar no nicho de mercado em que essa... Não tem muito mais do que isso, não tem nada além disso. Então, se hoje nós temos que nos adaptar. Você pega a maioria dos hospitais do Brasil hoje, tem 40, 60 leitos. A viabilidade vem a partir de 120. Não adianta você discutir, isso é matemática. Então, se não há viabilidade, 40 leitos. Você vai vender, você vai fundir, você vai quebrar. Você vai mudar a sua especialidade. Então, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Mas aqui em Goiânia, de uma hora na percepção das pessoas, é de uma hora para outra. Porque os bons mercados, os mercados mais rentáveis, foram primeiro. Goiânia tem 2 operadoras, o ticket médio não é muito alto, eles só vieram para cá agora. Mas para quem está aqui, para a maioria, é chocante. E aí eu procurei a vida inteira andar com pessoas que já faziam isso há muito tempo. Já peguei avião aqui para ir para São Paulo para ficar 1 hora conversando com palestrinha. Um investimento espetacular. Essa 1 hora rendeu anos. Peguei avião para ir para Belo Horizonte conversar com o Henrique Salvador, passar o dia no Mater Dei. Pô, bicho, o que eu aprendi naquilo? Eu fui para Curitiba visitar o Grupo Vita. Essas viagens são espetaculares. Você vê, diz, pô, os ingredientes são os mesmos, mas os resultados são muito diferentes. O que está acontecendo aqui? O que eu consigo levar para lá? Então, eu procurei a vida inteira andar com gente melhor do que eu e aprender. E às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu aprendo que não é... Uma coisa que o Henrique Salvador me ensinou anos atrás. Ele disse, olha, um cliente é um indivíduo que cruza aquela porta. A carteirinha que ele carrega na mão muda de cor de uma hora para outra. Eu me envolvi com o sistema, com o cliente, o grande comprador. Tem anos que eu venho tentando. Entrei na associação comercial, vamos conversar. O setor de saúde precisa conversar com o industrial, com o comercial. Dificílimo. E é engraçado que eu virei meio que para o meio médico, eu sou empresário. No meio empresarial, eu sou médico. Então, assim, é difícil você conseguir dizer, olha, eu sou médico e empresário. Não. Para o meio médico, empresário.
Sou visto como empresário, dirigente classista, no meio empresarial, médico. Minha filha está com não sei o quê, bati a cabeça ontem, minha avó, não sei o quê. Então, assim, essa transição aqui em Goiânia tem se mostrado extremamente difícil. Como é que foi isso, Raico? Isso que eu queria entender. Esse teu momento, você foi meio que imposto essa tua volta aí, esse momento aí do teu pai, perda do teu pai, de você voltar para Goiânia e estruturar o que ele tinha construído. E como é que você se estruturou? Como é que foi esse by the book mesmo aí, esse passo a passo? Você chegou aí um belo dia e aí? Conta isso aí. Cheguei com a ilusão de que eu ia criar a minha vida e minha rotina. Eu disse, bom, o que eu faço aqui no Rio... Você estava casado, estava solteiro? Como é que era? Casado, não tinha filhos ainda. Eu me casei em Nova York Que isso, hein, cara? Caramba, hein? Se casar não, é demais, hein, porra? Não é que nós não somos seres verdadeiramente sociais. Tô brincando, então, porra. Casar em Nova York foi bacana porque... Não ia perder essa oportunidade, porra. Não, assim, foi bacana. Escuta isso pouco, pô. Bicho, sim, foi o melhor casamento que eu já fui, saca? Foi no Tavern on the Green, no meio do Central Park, estava nevando, só estava minha família, a família da Cláudia. Foi, pô, espetacular. Não tinha aquele mundo de gente, foi muito bacana. Aí, bicho, então, eu vim para Goiânia, eu disse, vou transplantar a minha vida do Rio para Goiânia. Sim, eu cheguei aqui, eu não entendia nada de hospital. Os primeiros 6 meses eu passei mudo. E não era por humildade, não. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu fui para o Hospital Geral de Goiânia, fui ser preceptor no Hospital Geral de Goiânia, as técnicas eram diferentes, até a posição da instrumentadora era diferente, a forma, e assim, eu não tinha equipe, e aqui o pessoal... Você volta para atender, então, inicialmente quando você chega em Goiânia... Eu tentei transferir minha vida para cá, do jeito que eu vivia no Rio, eu tentei transferir para Goiânia. Então, eu queria ser preceptor de residência, eu tive espetaculares preceptores, eu queria fazer por outros o que eles fizeram por mim. Eu quis, na época, manter minha vida, eu era magro, acredite, hoje até hilário, cabeludo. Eu queria manter essas coisas todas, entendeu? E aí, bicho, a primeira coisa que eu abandonei foi o tênis. Não dava. Eu estava jogando tênis de meio-dia às 2 horas da tarde, não dava. Daqui a pouco eu abandonei a cirurgia, e aí eu entrei numa depressão que hoje eu sei, na época não. Eu estava fazendo o que eu não queria, numa cidade que eu não queria, eu não entendia, e eu afundei. Sim, mas assim, hoje eu entendo tanto que foi difícil. E procurou ajuda, Raico, ou não? Não na hora. Não na hora, porque a percepção de que era uma doença não veio no momento. Eu achava que eu estava triste, eu achava que eu estava com banzo, melancólico, que isso ia passar, e eu fui me restringindo, e um dia veio uma crise brutal, assim, de vai quebrar. Eu disse, pô, minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos, minha mulher, meus filhos dependem disso, foda-se, eu vou meter a cara e depois eu fico deprimido. E aí eu percebi que eu estava deprimido. Aí sim, eu procurei ajuda, mas assim, eu nunca mais dormi. Quando você olha para o precipício olha de volta para você, e você diz, eu não posso me dar o luxo agora, eu preciso manter a minha família. E aí mudou. Eu disse, vou me adaptar. Não era aqui que eu queria morar, isso é a vida adulta, eu vou me adaptar, vou reconectar os meus amigos de infância, vou fazer novas amizades, vou viajar quando puder, e aí eu passei a gostar do que eu fazia. Então, assim, eu comecei a obter resultados, eu comecei a me dedicar mais, eu passei a gostar, e aí um dia veio a outra percepção. Por mais eu investi tudo no hospital, tudo que vinha do hospital voltava para o hospital, volta para o hospital até hoje. Eu disse, sozinho não dou conta. O sistema está doente. A mentalidade do dono de um hospital, ele comprou um hospital porque ele quer ganhar dinheiro como pessoa física. Ele não quer que o hospital não é visto como empresa. Ele quer uma tenda de trabalhos, um amigo diz isso, é uma tenda de trabalho. Ele comprando uma cota, ele cria reserva de mercado para que outro da mesma especialidade não entre. Era essa a visão de mercado. E aí eu caí para dentro da associação. Eu caí para dentro da associação e logo virei presidente, e isso já se vão 11 anos. Termino o meu ciclo agora. Então, assim, o tempo inteiro eu achava que eu ia ser médico, daqui a pouco eu vou ser empresário, agora eu sou dirigente classista. Eu estou o tempo inteiro me adaptando para conseguir realizar o sonho do meu pai e agora meu, de ter uma estrutura hospitalar de altíssimo nível de resolutividade e seja capaz de sustentar todos que dela participam. Enfermeiros, médicos,
atendentes, os pacientes que nos procuram. O trabalho todo, se eu tiver que resumir, é dar sustentabilidade àquilo que hoje nos sustenta. E dentro dessa busca aí, quanto tempo você conseguiu encontrar aí, de certa forma, uma luz, que a gente estava até conversando em off, que no momento está um pouquinho complicado, que eu estava trazendo o mercado, não tá muito para amador, né? Mas dentro dessa tua jornada aí, que você volta para Goiânia, de transição, aí, podemos dizer assim, mais para diminuindo a assistência, aumentando aí a gestão, quanto tempo que você consegue encontrar mesmo essa luz aí no fim do túnel? Daqui a 5 anos. Essa luz eu vou encontrar daqui a 5 anos. Eu não encontrei, não. Não, eu paro. Daqui a 5 anos a luz vai estar lá me esperando. E é impressionante. Assim, dizem que fanático é o cara que não muda de ideia nem muda de assunto. Né? Então, eu me considero um fanático em algumas coisas. E o jogo passou a ser minha vida. E aí você perde a percepção de tempo. Por exemplo, eu viajava 2, 3 vezes por ano para o exterior. Eu comecei a adiar a viagem, porque o projeto tem que ser entregue, porque você não percebe o passar dos anos. Um dia minha mulher chega e diz, vamos levar os meninos para esquiar. Ok. Mas por que você não quis antes? Você nunca falou agora? Você falou, não, vamos levar. Eu não percebia que os meus filhos estavam crescendo, eu não percebia que eu estava ficando velho, eu me envolvi no jogo. Eu me envolvi, aquele negócio passa a ser uma adrenalina, um negócio louco, e o tempo vai passando. Um dia eu olhei e disse, pô, meu cabelo foi embora, minha barba está branca, e o sonho não está realizado, e aí você começa a repensar. Eu aprendi a buscar ajuda, hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo, não é para mim, trabalham comigo, que trouxeram um profissionalismo. Eu sei muito do que eu não sei. Isso para mim é importante. Então, o que eu não sei, eu não vou aprender, eu trago quem sabe. E vejo se dá liga. Então, eu tenho hoje uma equipe de gestão, médicos e não médicos, espetacular no hospital, trabalham com planilhas, tabelas, projeções, resultados, e BIs, e um negócio que isso não é para mim. Entendeu? Então, nós trabalhamos juntos, e aí eu estou vendo resultados. Então, assim, a luz começou a aparecer para mim em abril desse ano. Estou te contando que eu vim para Goiânia em 2003. Então, quase 20 anos depois, eu comecei, de fato, a enxergar uma luz que, na verdade, eu espero que seja a minha porta de saída. Eu espero que em mais 5 anos essa jornada termine e eu possa usufruir de coisas que eu gosto, viajar, que eu quero morar na Espanha, meu sogro é espanhol, a família está lá, eu quero ir para lá, eu quero morar numa casinha pequenininha de pedra, ler meus livros, plantar meu trigo. Esse é meu sonho mágico, que eu espero que eu termine esse ciclo que eu estou agora em 5 anos para que eu possa fazer isso. Você sabe que a gente está... eu falei já, os episódios são gravados, né? Esse episódio aí vai sair em abril. Esse episódio aqui é o episódio 124. E eu espero estar no meu 10º dia de caminho de Santiago de Compostela, hein? Chegando em Tô Santos ou Belorado, hein? Essa é minha meta, meu programa é esse. Espero, Deus, que eu consiga estar concretizando aí meu projeto. Tomara, minha paixão é a Galícia. O meu sogro era de uma cidade chamada Aiaris, no distrito de Ourense, aonde fica Santiago de Compostela. Vá, se puder, vou lhe mandar. Vá a Aiaris. É uma cidade de 5.000 habitantes há 1000 anos. Uma cidade toda de pedra, linda, um rio cristalino que corre no meio. Eu me vejo lá. Se eu tiver numa reunião contigo, de repente eu fizer assim, eu já estou em Aiaris. Até a hora que eu dou uma desconectada, vou para lá, já fui, aí depois eu volto. Assim, é o meu lugar feliz, cara. Assim, é um lugar maravilhoso, uma cultura, uma comida, uma segurança, uma estabilidade. Então, assim, esse é o meu foco. Eu tenho sempre um coelho que eu corro atrás. O coelho é realmente a minha ida para a Espanha. Eu quero ir para a Espanha, eu quero novo ainda, eu quero com 60 anos, eu não quero ir doente tomando, eu quero aproveitar um pouco, mas assim, eu aproveitei tudo até agora. Mesmo que eu não tivesse percebido naquele momento que era algo bacana, eu olho para trás e dou risada de praticamente tudo.
das minhas angústias quando eu cheguei em Goiânia, da minha preocupação de não estar exercendo a cirurgia, mas exercendo a medicina em outros patamares. Assim, eu olho para trás pô, não fico triste. E agora eu estou olhando para frente, eu quero terminar esse ciclo. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa é ela ficar irrelevante. Então, eu quero sair de cena antes que isso aconteça. Eu vou terminar meu ciclo, deu, que não deu, paciência, eu tentei, e agora eu vou descansar com a minha mulher, vou viajar, vou... Então, assim, e aí meu lugar mágico é na Galícia. É ali que é para ir para a Espanha. Tomara que dê certo, não tem como ter certeza. Mas esse é o planejamento, essa é a minha luz, que deve ser uma luz no final do túnel, que, na verdade, é uma porta para a última jornada da minha vida, e eu quero concluí-la assim. E me diz o negócio, onde é que aparece esse tênis aí na tua vida? Você colocou ele em alguma relevância aí durante a conversa? Eu tinha um preceptor de urologia que era uma figura, era um dos médicos do Samaritano, e ele dizia: meus filhos não vão fazer medicina, meus filhos serão tenistas fracassados, é o que eu planejo para eles. Então, de manhã, quando eles estão dormindo, eu dou uma surra com o estetoscópio e mostro uma raquete de tênis. Porque um tenista fracassado viaja o mundo inteiro, namora mulheres maravilhosas e ganha para ficar em 10º lugar, 15º lugar, o que o médico não vai ganhar nunca. O Luiz Armando me influenciou nesse sentido. Eu disse, eu quero que meu filho seja tenista. Para o meu filho ser tenista, serei eu tenista para poder entender. E eu me apaixonei pelo esporte. Ganhei Doctors Cup, eu gostava de jogar de verdade tênis. Mas a minha meta, de fato, era que meus filhos fossem tenistas. E aí, um dia, eu fui assistir um campeonato brasileiro, juvenil, jovens, crianças. E, cara, o cenário que eu via, assim, pais vomitando, fumando sem parar, discutindo um com o outro, um clima horroroso. Ali, sabe? Assim, é o tipo de lugar que você não quer o filho seu. Ali não tinha nada de esporte saudável, não. Era um ambiente de competição ferrenha. Se o cara fumando e vomitando, próximo, meu filho não vai ganhar. Eu disse, não, isso eu não quero. E aí o tênis ficou em segundo plano. Mas assim, eu virei tenista para ser uma influência para os meus filhos, influenciado pelo meu preceptor de urologia, que, na verdade, no final foi só uma diversão. Tem um troféu até hoje para mostrar, eu ganhei o campeonato de médicos, mas, assim, ficou no passado. Né? Era um negócio que... E aí, a tese do só sei o que nada sei é total, né? Porque você vai reconhecendo a sua insignificância, né? Quanto mais você aprende, né? Total, assim, agora está na moda, mas eu sigo há muitos anos a linha do estoicismo, né? Então, assim, eu não controlo o passado, eu não controlo o futuro, eu controlo algumas coisas do presente, eu não controlo o que pensam de mim, eu não controlo a minha saúde, eu posso controlar alguns aspectos do meu preparo, mas eu não controlo a minha saúde de fato, e eu sou muito fugaz. A minha história é muito curta. A gente vem com a ideia de que eu vou mudar o mundo, que eu vou gerar lembranças, que eu vou... Nada. Você vai passar por aqui, daqui 5 anos ninguém lembra, talvez seus parentes mais próximos lembrem de você, a vida segue. Então, assim, essa importância que nós nos damos é essencial para que a gente exista. Mas, assim, em determinado momento você entende o seguinte: eu sou um grão de areia nessa praia aqui, bicho, igual a mim tem bilhões. E a vida segue, a sua vida fica mais leve. Então, assim, eu não me estresso mais com coisas que eu não controlo, eu não me estresso mais. Chega sexta-feira, eu desligo de fato, eu não fico, segunda vai, eu não fico sofrendo por antecipação, que se sofre 2 vezes. Então, assim, essa maturidade espetacular. Eu queria ter isso com 40 anos, enfim, de jeito nenhum. Então, assim, essa maturidade, eu queria estacionar onde eu estou, de entender o quão fugaz, passageiro, transitório nós somos. Eu tentei uma porrada de coisas, umas deram certo, outras não. Eu ouço histórias de coisas que eu fiz, é muito engraçado, isso, na minha idade está ficando mais comum. Eu ouço histórias de coisas que eu fiz, contados por terceiros, em que eu não apareço na história. Então, se o cara daqui um dia veio e fez um troço, eu disse, cara, eu nem morri ainda, e o cara já sabe da história, mas não sabe. Então, assim, a gente não, tirando algumas, você não marca, você não muda o mundo, você muda o seu meio naquele momento e segue o seu destino. Então, assim, o que eu quero agora é completar minha jornada. Sem amargura nenhuma,
sem amargura nenhuma. Pô, até agora eu fui feliz pra caramba. Deu certo, mesmo não sendo o que eu planejei, mesmo sendo outra coisa completamente diferente, a mudança de cidade, a mudança de profissão, a mudança física, tá legal. Assim, tá legal, e eu quero terminar essa jornada para poder agora preparar a última etapa. Lendo, comendo, rindo, conversando, recebendo os amigos, quando estiver na Espanha, vou te avisar, você passar um tempo lá com a gente poder bater um papo em Opa, persona. vai É ser isso uma que eu honra, quero. pô. Cara, assim, eu vou conviver com meus amigos mais do que eu convivo agora. Está todo mundo trabalhando e tudo. Quando eu estiver lá, cara, estou te mandando uma passagem, vem passar 10 dias comigo aqui. Bicho, 10 dias por ano a gente vai conversar tudo. É o que eu quero. Alguns amigos fizeram isso, contam histórias maravilhosas. Não quero morrer dentro do hospital, preocupado. Não, terminar a minha jornada, eu sei o que eu preciso para sobreviver, não é muita coisa. Então, sim, eu estou excitado com esses próximos 5 anos, porque eu sei que rapidinho o negócio passa. Tomara que dê mais ou menos certo e eu possa fazer o que eu planejei. Maravilhoso. Me diz um negócio, indicação aí de livro, sempre coloca para gente, pedir para você. Você colocou aí um grande estoico, né? Fala aí, o que você guardou para gente? Bicho, assim, é Eu engraçado. sempre Assim, reclamando, antes de você colocar, eu preciso fazer sempre uma crítica à Samsung. A Samsung, de vez em quando, ela me posta que eu reclamo que o fone dela é um lixo e cai do meu sério, ouvido. Então, cara, exatamente. Eu faço sempre reclamações públicas aqui à Samsung. De vez em quando eles me postam no Instagram reclamando, mas não resolvem nada para mim. mas o importante é você desopilar. Reclama sempre. Se vão ouvir ou não, é outra Ah, história. pô. Tem jeito. Eu comprei esse Buds 2, pô, sumiu, eu não sei te explicar. A caixinha está aqui, o negócio sumiu. Eu não sei como é que eu consegui perder o recheio e não perder a caixa. Aí comprei um agora da Sony. Assim, eu estou encantado. Da Sony é show de bola, não tenho do que reclamar, não. Ah, Mas pô, assim, adorei, adorei. Pô, vou arrumar um da Sony da e Sony é vou fazer. espetacular. Cancelamento de ruído 10 vezes melhor. Então, assim, tem um ditado da Infraero que diz que há malas que vêm para Belém, né? Então, eu ter perdido o da Samsung me trouxe o da Sony e eu sou mais feliz agora com o da Sony do que eu era com o do Samsung. Vou Bicho, provavelmente tentar seguir teus passos, pô. não, cara, pode ser que sua orelha seja outra, o seu cérebro capte de uma forma Sim, sim, diferente, sim. seu título. Para mim, perder o da Samsung, que eu achava que era bom, foi uma benção, porque agora eu estou com o da Sony, que é melhor. E eu não saberia se eu não tivesse perdido essa porcaria da Samsung. Como eu perdi, eu não sei, eu tento refazer meus passos, porque se eu tivesse perdido a caixinha, ok. Mas eu abro a caixa e sumiram os buds, cara. Como que eu perdi os buds sem... Eu nunca tirei aquilo e botei em cima da mesa, é um mistério, mas assim, uma intervenção divina para que o negócio funcionasse melhor. Cara, livros que eu amo, que modificaram a minha vida. Assim, é engraçado que eu comecei a ler muito lá em casa, ler não era opcional. Então, John Steinbeck eu comecei a ler muito novo. O cara escreveu Vinhas da Ira, cara, Ratos e Homens. Se você não se move, não se emociona quando você lê Ratos e Homens, tem alguma coisa de muito errado contigo. Né? A Rua das Ilusões Perdidas, e vários. Mas hoje, no meu dia a dia, eu vivo uma dualidade, eu leio Marco Aurélio e aí eu leio Maquiavelli. Porque eu faço hoje, não tem como eu fugir muito disso. Então, sim, aí eu sou estoico, daqui a pouco eu sou maquiavélico, aí eu calibro um pouquinho com Sun Tzu, a arte da guerra, e eu vou. É o que eu faço hoje. É impressionante, o cara escreveu isso 2000 e tantos anos atrás, como é atual. Né? Então, quem eu gostaria de ser? Marco Aurélio, com quem eu mais me aproximo hoje, Maquiavelli. Mas, assim, isso é cíclico, isso vai... Essa dualidade a gente vai lidando com ela, mas assim, às vezes você tem que entender que os fins justificam o meio. Eu adoraria ser virtuoso, né? A virtude do Marco Aurélio, mas às vezes você tem que ser maquiavélico para que as pessoas entendam que você não está aqui a passeio, você defende o ideal, você defende a sustentabilidade de um sistema, incluindo ali todos os seus amigos e sua família. Então, eu sou inimigo não vou botar assim, eu sou, às vezes, o outro lado da mesa insuportável, e eu estudei, preparei, planejei muito para isso. Eu quero que se respeitem o que nós fazemos. Nós somos os prestadores. Quando um paciente compra um plano de saúde, é para ser tratado por nós. Nós somos a cereja do bolo.
não é o atravessador, o intermediário, um cara que vende um serviço e que só apresenta o paciente na hora que quer. Nisso eu sou intransigível, nisso eu sou assim, inflexível. Então, sim, vou brigar por isso até meus últimos dias. Respeito o outro lado, quero que respeitem a gente, estudo para isso. Então, tem a vivência prática e a teórica para que eu possa ser... Eu lembro uma vez, numa reunião com uma operadora, e assim, todo mundo traz para a mesa os outliers, né? Então, assim, a operadora diz, tem um cara que pede 500 exames por dia. Ele vai ser o exemplo. E aí você traz também as outras operadoras que têm um comportamento melhor, e o troço papo, e aí um colega vira e diz, eu não aguento mais a sua postura, essa espada de Dumbledore que você bota sobre... Nossa, a conversa já elevou, o cara vai trazer espada de Dumbledore para discussão, nós vamos discutir agora. Então, assim, ser numa reunião, cara... Então, assim, esses momentos fazem tudo valer a pena, entendeu? E assim, no final, o cara entende, esse cara deve ser louco, cede, porque esse cara é doido, entendeu? Então, assim, mas tem todo um embasamento, não ando só, eu ando com um grupo, eu protejo o grupo me protege, isso é uma coisa bacana com o tempo, que assim, eu fui criado como filho único, família árabe, o homem criado como filho único, eu filho homem mais velho, e hoje eu faço parte de um grupo que eu protejo e me protege, isso... lidando um tempo atrás com uma operadora aqui, nacional, é uma operadora grande, e a responsável pela negociação disse, o único lugar no país que nós conversamos com a associação é em Goiás, porque vocês não deram oportunidade, nós temos que... Pô, ela falou de uma forma agressiva, eu fiquei feliz da vida, que bom que a gente se uniu ao ponto de gerar um grupo que é representado. Sabe, agora nós estamos abrindo uma escola de enfermagem, abrimos uma distribuidora, trouxemos uma parceria, agora nós estamos num projeto espetacular com uma grande empresa nacional, por causa do NDA, não posso dizer ainda, para nós termos um sistema baseado em APS, telemedicina, sabe, prontuário único, um paciente tendo uma jornada que vai ser acompanhada o tempo inteiro, não vai ter aquele negócio de acordei com dor de cabeça, aí fui no neurologista que disse que a minha cefaleia é porque eu sou hipertenso, e eu vou no cardio que diz que eu sou hipertenso porque eu sou sedentário, que me manda no... Nisso eu fiz 10 ressonâncias, 50 ultrassons. Quer dizer, o trabalho, e isso é gostoso, cara. O trabalho não é fácil, mas o trabalho agora é o seguinte, não, para. Você vai ter um médico de família, você vai ter alguém que vai cuidar de você. Se ele precisar de um neurologista ou de um cardiologista, ele vai pedir, mas agora você vai ser cuidado por uma profissional ou um profissional, que na verdade é uma equipe que vai lhe ver como um todo. E, isso gera economia? É um ganho secundário. É um ganho secundário, se gera economia, mas o foco é evitar desperdício, evitar... Um tempo atrás, conversando com uma promotora, a gente estava numa reunião, ela disse, eu fui no São Paulo, um grande especialista lá de cirurgia e facial, eu tenho um problema de otorrino, e ele olhou minha pasta de tomografia e disse, a senhora fez 3 vezes mais tomografia que é indicado para uma pessoa de 100 anos de idade. O sistema está errado. 80% dos exames não são buscados, 85% dos exames não normais. Quer dizer, por que está fazendo tantos exames? O que está acontecendo? Então, assim, esse projeto é muito gostoso. É um projeto assim, que a gente começou a vender semana passada, a gente vai inaugurar a APS daqui a 2 semanas, então quando o seu programa sair, já vai estar rodando. Assim, bacana, é um negócio, uma visão do paciente como um todo, é a visão do paciente na sua jornada, e isso é espetacular, sabe, cara? Assim, então, assim, eu estou feliz pra caramba, cara. Assim, as coisas estão dando certo. É engraçado que você planta a vida inteira, você começa a colher, é uma sensação estranha, você só sabe plantar, mas nós estamos colhendo agora resultados como hospital, como grupo e como indivíduo. Assim, tá uma fase bacana da vida, cara. Tô satisfeito e doido pela próxima etapa. Isso que você está falando é muito interessante. Quando eu gravei com o Adriano, eu estava reclamando com ele que eu sou adepto que a gente não deveria usar o termo inflação médica, né? Então, eu estava corrigindo ele, se é que ele me dá essa liberdade, dele falar inflação da saúde. E aí ele, muito perspicaz e muito inteligente como ele falou, eu aceito você me criticar, mas só se você me permitir criticar você, que a gente não tem inflação de saúde porque a gente não trabalha com saúde, a gente trabalha com doença. E é mais ou menos o que você está falando, né?
Mas isso eu estou falando porque eu ouvi dele, entendeu? Sim. A primeira vez que alguém me alertou de que a operadora, muitas das vezes, é só um intermediário, um atravessador entre o cliente e o prestador, foi o Adriano. Assim, tem algumas pessoas, eu citei aqui, o Henrique Salvador, o Adriano Londres, o Balestrinho, são pessoas que me abriram janelas, uma forma nova de pensar. Sabe assim, pô, não tem outra alternativa. Você pega o Mater Dei, cara, no Hospital de Belo Horizonte, que é um dos hospitais de Belo Horizonte, que tem uma dominação da região, uma paixão da população local, uma capacidade de ditar regras, de dizer, não, minha qualidade tem esse custo, não vou falar em preço, não. Minha qualidade tem esse custo. Abaixo disso eu não trabalho, porque a qualidade vai cair. Sonho de todo mundo. Aí você fala, como é que o cara conseguiu fazer isso? Conseguiu fazer isso porque um dia ele disse, basta, menos do que isso não dá, não vou prejudicar. Isso não é simples, não é fácil. Né? Nós somos, eu vi um dia desse, acho que foi o Karnal falando, nós somos descendentes, por milhares de anos, dos covardes. O cara que foi na frente para ver o que era aquilo lá no mato não gerou descendentes. Nós somos aquele que vai na frente, que eu vou ficar aqui, entendeu? Vai que eu estou indo, entendeu? Então, assim, o medo é um troço... Pior que é. É lógico. Tem aquela história, né, que quando nós vivíamos em torno de fogueiras, né, aí ouvia-se um barulho no mato, um cara achava que era um coelho e o outro achava que era um leão. O que achava que era leão se aproximava mais do fogo e o que achava que era coelho não gerou descendentes. Então, assim, é da nossa natureza ter medo e o medo nos protege. Só que em algum momento o medo nos paralisa. E você tem que chegar para o outro lado e dizer, me respeite, eu lhe respeito e me respeite. O que você vende é o meu trabalho. Você não está vendendo outra coisa, está vendendo o meu trabalho, e no meu trabalho eu sei quanto vale. Então, para discutir preço ou discutir valor, não é simples. Não é simples, não é fácil, não é indolor. Você é ameaçado, você é pressionado, às vezes pelos seus pais. Não briga, não. Briga, não. Eles vão perceber um dia a nossa importância. Não. Ninguém percebe quando você se... Tem um documentário muito bacana chamado Olhos Azuis, não sei se você já viu, é de uma psiquiatra canadense. E ela mostra a relação entre o opressor e o oprimido. Há uma relação de retroalimentação. O comportamento do opressor gera uma reação no oprimido e do oprimido no opressor, que um alimenta o outro. Você tem que quebrar esse ciclo. Dizer, não, somos parceiros ou nós somos amigos ou somos inimigos, mas assim, eu não trabalho para você, eu trabalho com você. Então, se toda essa percepção de mercado, ela leva anos. E aí qual é o problema? Quando você atinge, não vou dizer clarividência, mas essa visão global, você já está cansado. Você já está cansado porque você já viu, parece o mesmo filme várias vezes. Tem uma operadora que eu já fui a 21 posses de presidente. Então, assim, aí o cara chega e diz, tudo vai mudar. A partir de agora, eu vou ser o 21º, filho. Os outros 20 falaram a mesma coisa. Então, assim, é muito difícil, às vezes, você adquirir experiência e continuar motivado. Eu ainda consigo. Eu não sei por quanto tempo, mas chega uma hora, teve uma reunião um tempo atrás, o cara estava mentindo. Eu sabia que ele estava mentindo. Dizendo, não, eu não tenho condições de fazer isso. Tinha, eu sabia. Eu tenho duas opções. Eu digo para ele, você está mentindo. Ou eu levanto e vou embora. Eu levantei, vou embora. Mas a reunião não acabou. Isso para mim acabou. Então, assim, eu já estou ficando cansado. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar o cenário do que aconteceu nos últimos 15 anos, o que está acontecendo agora e, provavelmente, para onde iremos. Não há certeza, mas há uma percepção, baseada em tudo que vivemos no passado e no presente, o que deve acontecer, uma margem de segurança no futuro. Então, sim, é espetacular. O mercado de saúde nacional está passando uma revolução, uma consolidação, uma mudança, e fazer parte disso, de alguma forma, mesmo que numa capital, fora do eixo Rio-São Paulo, tem sido uma aventura bacana, não tem que reclamar, não. Maravilhoso, doutor Raico. Muito, muito, muito bom, cara. Espetacular. Adriano, você tem que acalmar esse grande guerreiro aí. A gente precisa dele mais tempo, hein? Então você não deixa ele ficar rebelde assim, não, hein, cara? Ele vai muito cedo para a Espanha. Não, cara, 60 anos é uma idade boa, cara. Imagina, 60 anos sentado. Eu quero fazer o meu pão, não tenho a pretensão de fazer o meu vinho, porque aí é uma arte complicada, mas o pão, não. Fazer meu pão, receber meus amigos, tomar meu vinho e contar histórias
que eu vou gostar de contar ciência, outros vão gostar de ouvir, mas eu sou contador de histórias. Isso é da cultura árabe. Durante anos a gente perdeu a linguagem escrita, a cultura a gente passa através de história. Então eu conto histórias. Alguns gostam, outros não gostam, mas contar história é algo que vem com a idade e com a cultura árabe, que é a minha cultura, e me encanta. Então eu quero daqui a 5 anos virar contador de histórias full time, na Galícia, se tudo der certo. Se não der aqui em Goiânia mesmo, mas um contador de histórias. Muito bom, Raio, muito bom mesmo. Eu queria te agradecer de verdade aí a oportunidade aí de conhecer mais de perto aí tua história. Vou cobrar esse convite aí, tá? Não precisa mandar a passagem, não. Eu vou dar meu jeito de arrumar uma passagem para ir lá te visitar, mas vou cobrar. Sai barato, bicho. Você tem um amigo do lado conversando o que te interessa. Qual é o pitfall nisso? Você só vai mandar para quem te interessa, certo? Você não vai mandar para todo mundo. Quem é que eu gosto de conversar? Eu não sei quanto tempo nós estamos conversando aqui, Ricardo, mas eu me diverti, cara. Assim, eu contei a história, já tinha conversado antes, conversaremos de novo. É um privilégio poder contar e rever, e reviver, e passar e repensar histórias, passagens da minha vida, e isso vai ficar registrado daqui no futuro, meu neto, se tiver interesse. Então, assim, isso é bacana, isso é um privilégio. Te agradeço o convite de verdade, me diverti pra caramba, assim, conversar contigo é um prazer. Espero que venha a Goiânia em breve, para que a gente possa sentar e conversar mais, e estou sempre à sua disposição. E assim que eu for para a Galícia, você vai ser um dos primeiros a saber. Pode ficar tranquilo. Opa, adorei, gostei mesmo. Raikon, grande abraço, cara. Fica com Deus e sucesso aí nos projetos. Tomara que eles aconteçam aí, que essa luz seja alcançada antes de 5 anos. Tomara. Obrigado pela oportunidade, um abraço, nos veremos em breve. Tá bom, um abraço, fica com Deus. Tchau, Falou, irmão. Até mais.